Bom dia! A gente vai dando um tempinho pro pessoal entrar, né? Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Aí, o pessoal tá chegando. Bom dia! Hoje a gente tá aqui para fazer o lançamento do Teatro das Oprimidas. Vou dar mais uns minutinhos aí, o povo tá chegando. Oi, gente, oi. Bom dia. É com muita alegria que eu tô aqui hoje no Centro de Teatro do Oprimido. Tô vacinada, tô com as 2 doses da vacina, né? Já tomei um tempinho. E começo com muita alegria falando que a gente hoje inaugura o projeto Teatro das Oprimidas, lança esse projeto. E é muito alegre estar aqui com vocês, muito bom estar aqui, né? Nesse dia, um dia que não é só dia do lançamento do Teatro das Oprimidas, mas é também dia da gente protestar, da gente ir para as ruas, da gente questionar esse Estado, questionar esse governo negacionista, né? Que mais nos aprisiona e nega, né? A nossa necessidade de existir, a nossa necessidade de estar bem. Então, é um dia muito importante pra gente. Eu começo falando aqui do Teatro das Oprimidas, mas é importante falar do Teatro das Oprimidas e falar das mulheres que me antecederam, né? Que vêm antes de mim, que fortalece, que constrói esse caminho pra gente estar aqui hoje com um projeto com maioria de mulheres, né, na sua atuação. Então, eu começo agradecendo a Dona Santa, a Dona Eva, a Bárbara Santos, a Cláudia Simone, a Ellen Sarapec, Claudete Félix, a Graça Maria, Janaína, todas essas mulheres que vieram antes, que construíram, né? São tantas as mais velhas e as mais novas que também estão no nosso caminhar, que estão hoje construindo com a gente o que a gente quer do mundo do teatro do oprimido, no mundo do teatro das oprimidas. Então, muito obrigada às mais novas também que estão aqui com a gente, né? Esse projeto é um projeto patrocinado pela Petrobras, né? Através da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Economia Criativa do Estado de Rio de Janeiro. Então, assim, muito obrigada, né, a Petrobras e a todos os parceiros que estão com a gente nessa caminhada. O projeto Teatro das Oprimidas, ele tem por objetivo fortalecer os 10 grupos existentes no Centro de Teatro do Oprimido, os 10 grupos que vêm desde o projeto Teatro do Oprimido na Maré e passou pelo circuito e vem construindo uma longa caminhada com diversas narrativas. E além desses grupos, do fortalecimento desses grupos, a gente também pretende ampliar nosso raio de atuação para outros municípios, para outros 6 municípios. A gente vai estar em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Macaé, enfim. A gente pretende formar novos multiplicadores e multiplicadoras da metodologia do teatro do oprimido, do teatro da oprimida, e fortalecer a estética do oprimido. Além disso, a gente tem como grande mote desse projeto a formação de pessoas que já são integrantes de grupo, né? Que venham ser curinhas assistentes, que venham entender mais do Centro de Teatro do Oprimido, dessa metodologia e do que a gente quer construir. Hoje eu tô aqui, mas eu não tô sozinha, né? Eu vou estar num bate-papo feminista, num bate-papo que tem a ver com tudo que a gente pretende realizar até 2023 com esse projeto. Então eu vou estar aqui com Bárbara Santos, com Cláudia Simone, com Eloana Gentil, com outras mulheres num bate-papo, né? Eu vou convidar elas para estarem aqui para falar um pouco da trajetória delas e depois eu vou chamando as outras. Então, mulherada, fica aqui com a gente, participem, comentem, botem suas perguntas aí, que a gente já vai começar esse bate-papo. E para começar, né, essa conversa, eu vou chamar a Bárbara Santos para falar pra gente um pouco, né, da trajetória dela com o Teatro das Oprimidas, a construção de todo esse método que é fundamental pra gente.
Bárbara tá aqui do meu lado. Oi, Bárbara. Entrei. Eu também tô vacinada. Então vou aqui vacinada, já preparada. Estamos checadas aqui. Checadas, exatamente. Essa mesa linda que tem livros e café. Ótimo. Tudo que a gente precisa para viver bem. Sim. Bárbara, como é que você tá? Assim, como é que foi essa vinda de Berlim pra cá? Bom, eu vou dizer que eu tô bem, tô feliz porque passando aqui para vir pro CTO, eu passei ali pela Presidente Vargas, né, que tá fechada, a parte que eu venho da Ilha do Governador, e tá cheio de gente, eu vi muita gente indo pra manifestação, que acho que é super importante, né, nesse momento, que é vacina para todos, e auxílio, comida na mesa, né, então tô bem feliz, e acho que é uma boa energia para o lançamento do projeto, né? Sim. Bárbara, sim, né, todas essas energias a porta pra gente ir caminhar bem positivo. Eu tenho uma perguntinha pra você, pra gente começar bem. Assim, queria que você falasse um pouco do que é o Teatro das Oprimidas, o que é construir esse método, o que é estar aqui hoje com esse projeto, qual é a importância desse projeto, nessa metodologia. Então, o Teatro das Oprimidas, ele nasce como de uma necessidade, né? Ele nasce na necessidade de nós, mulheres, nós praticantes do teatro do oprimido, que nos perguntamos, especialmente vendo as nossas histórias sendo encenadas, né? E como é que a gente aparecia nessas histórias, se haveria uma forma de representar a opressão que nós mulheres enfrentamos sem ser sempre que a gente aparecesse como vítima das circunstâncias. E mais do que isso, sem que como é que a gente poderia incluir a sociedade, como é que a gente poderia incluir o contexto. Então, nós decidimos em 2010 começar a fazer alguns laboratórios com essas duas perguntas, né? Quer dizer, a protagonista, que somos nós, né? Nós não queríamos que ela fosse protagonista, não queríamos que ela fosse só a vítima das circunstâncias, mas que como vítima ela atravessasse a fronteira de ser vítima para ser oprimida, e como oprimida ela se tornasse ativista. E por outro lado, como é que a gente incluísse a socialização? Porque parecia que muitas dessas histórias as mulheres estavam culpabilizadas, ou seja, elas eram as culpadas pelo que elas enfrentavam. Então, quer dizer, nós começamos aí a fazer todo um processo de investigar como é que a gente poderia representar essa história sem culpabilizar, sem vitimizar e incluir a socialização. É muito importante que a gente entenda que as opressões não são um problema da mulher que está vivendo a opressão. A opressão é um problema da sociedade aonde essa mulher vive, né? Então, quer dizer, não existe um problema que seja só de alguém. Então, quer dizer, surgiu como uma necessidade de responder a essas perguntas, e a gente acabou se desenvolvendo, e esse desenvolvimento nos levou a criar. A gente percebeu que não era um problema só nosso, né? Era um problema de muitas outras mulheres em muitos outros lugares do mundo, e a gente acabou se tornando uma rede. Hoje nós somos uma rede internacional, e a importância de estar aqui, Maiara, especialmente de você ser a coordenadora desse projeto, é que foi por isso que a gente fez isso, né? Quer dizer, todo esse processo é para que tivessem mais mulheres, especialmente mulheres negras, nos lugares de liderança, né? Quer dizer, sendo a multiplicadora, não sendo só a oprimida, sendo também quem está adiante do grupo, quem está adiante da oficina, quem está dirigindo a peça, quem está dirigindo o projeto também, né? Então, quer dizer, a gente também queria estar nesses lugares que são os lugares de decisão, né? Então, o Teatro das Oprimidas surge como uma necessidade de avançar, né? E nesses 10 anos a gente vê que a gente avançou muito, né? E continua avançando. Sim, Bárbara, é muito legal assim ouvir você falando, porque assim a gente está vivendo um momento, né, de muito protagonismo das mulheres, né? E paralelo a esse protagonismo, o feminicídio ele cresce, né? A necessidade da gente questionar esse lugar de violência, de opressão e de culpabilização, como você disse, né? Das mulheres é muito grande. Então, o método ele surge para a gente sair desse lugar, né? E também questionar esse lugar da morte, né? E fortalecer pessoas como eu,
jovem, negra, favelada, e que antes não se via nesse lugar, no lugar de coordenar, no lugar de estar nesse lugar e fortalecer outros companheiros, assim, é muito interessante. E quais, assim, desafios, né, você acha que a gente tem, assim, com esse projeto e desafios e pontos positivos, assim, pensando no Teatro das Oprimidas? Eu acho que eu queria só pontuar o que você falou, né? Quer dizer, esse momento de protagonismo, de avanço, que é verdade, né? Esse momento de que a gente está avançando e do avanço da violência. Então, essas coisas estão relacionadas, não estão relacionadas? Então, é muito interessante a gente perceber como um momento em que o feminismo avançou, que as mulheres ocupam mais espaços, que as mulheres questionam, tem um momento é uma tentativa de nos parar, né? Como diria Marielle Franco, de nos interromper. Então, quer dizer, todo esse retrocesso que tenta controlar o corpo da mulher, que tenta dizer que uma mulher mesmo violentada não vai poder fazer o aborto, né? Esse retrocesso todo é uma tentativa de nos interromper, de nos parar, de dizer assim, vocês não podem. Então, qual é a importância desse projeto? Esse projeto é uma forma de dizer, sim, você pode. Sim, a gente tem o que avançar. Então, é um projeto que tem o nome de Teatro das Oprimidas, que tem toda uma preocupação de fortalecer essas oprimidas, no sentido de que, assim, você é oprimida, mas a opressão é pra gente superar. A opressão não é um lugar que a gente vai ficar parado. Não, a opressão é pra gente superar. Só que a gente só supera a opressão juntas. A gente não supera a opressão que alguém fala assim, hoje eu acordei e vou superar a minha opressão, né? E hoje eu acordei e me dei conta que sozinha eu não vou, mas eu não tô sozinha, né? Então a gente tem que se acompanhar. Então o projeto tem essa ideia, a ideia da gente se inspirar uma nas outras, como você disse, né? As que vêm antes, as que estão e as que virão. Porque a gente não quer que as mais jovens vão ter que enfrentar os mesmos problemas que as mais velhas já enfrentaram, né? A gente quer que as mais jovens vão ter uma outra perspectiva e que as que estão também vão ter uma outra perspectiva. Então, a importância desse projeto é um pouco na direção do que disse Marielle Franco, né? A gente não vai permitir ser interrompida. Então, se interrompem é uma ilusão, porque não vão interromper as que estão, né? Quer dizer, não tem como interromper, não tem como retroceder. A gente não chegou aqui para voltar, a gente chegou aqui para avançar, né? E o Teatro das Oprimidas é mais um espaço de propiciar esse avanço. Nossa, muito obrigada, Bárbara. Eu acho que pensando nisso, né, pensando em avançar, é por isso que a gente está aqui também, né? Nós estamos aqui incluindo mulheres diversas, mulheres de vários lugares, mulheres com várias narrativas. E isso eu agradeço muito, muito, muito a você. Porque se eu estou aqui e se a gente está construindo, mesmo com medo, mesmo no desafio, eu estou tremendo, não consigo coordenadora, gente. É isso, eu estou morrendo de medo, mas eu estou morrendo de medo sabendo que eu não estou só. Exatamente, isso aí. E assim, muito obrigada por estar, por construir, por alicerçar, por escrever, por cantar, por ser você. Assim. Muito obrigada a você por mesmo com medo encarar. É isso, a gente não tá aqui de heroína, a gente não tá aqui para dizer assim, nós somos as superpoderosas. Não somos. Temos um monte de problema, mas ao mesmo tempo a gente sabe que junta a gente tem mais poder, né? Obrigada, Bárbara. Gente, nossa, Bárbara é maravilhosa. A gente consegui dar uma relaxada e vamos seguir com o nosso café da manhã feminista. Eu quero saber se a Marcela Farfã tá aí. Marcela é uma das companheiras aqui do Centro de Estado Oprimido, tá com a gente há um tempão e eu gostaria que ela entrasse para compartilhar um pouquinho, né, para dar uma troca com a gente. Tá aí, Marcela? Se tiver aí, dá um oi que a gente já te aceita aqui. Acho que enquanto isso ela vai entrando. Vou ver então se outra das companheiras está aqui até que a Marcela chegue pra gente ir conversando.
Monique, tá aí? Monique, vamos entrar? Vamos conversar um pouquinho? E aí, Monique? Aceita aí o convite para entrar. A gente já convidou você. Gente, tem muita gente bonita. Olha, tá um pouquinho distante, eu não tô enxergando muito bem, mas eu tô vendo que tem muita gente aí. Muito obrigada, gente, por estar aí. Tendo pergunta, pode mandar. Monique, aceita o convite. Ela entrou. Eita! Olá, gente, bom dia. Tá me vendo bem? Bom dia a todas e todas. Estão conseguindo me escutar? Eu tô. Eu te escuto super bem. Maravilha, tá aqui. Hoje de manhã estava super na correria, nem esperava entrar agora, mas vamos embora. Mas é assim, vamos estar pronta. Monique, tô muito Vamos embora. aqui, porque a gente tem uma história muito interessante juntas, né? De você ser a minha coringa lá do Maré 12. Eu nem estava pronta para entrar em cena, entrei, estava lá, e hoje a gente está aqui, celebrando o lançamento do projeto juntas. Monique, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a sua trajetória com o Teatro do Oprimido, sobretudo a sua pesquisa, né, e que vem fazer, a relação que você vem tendo com os povos indígenas, os povos originários. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que o Teatro do Oprimido pode estar junto para fortalecer, né? Como é que a gente avança, aprende e constrói. Monique, tá aí? Deu uma travadinha para mim aqui. Marcelo Brandão, da Petrobras, está aí. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está chegando. A Monique deu uma travadinha, mas acho que ela já vai respondendo aí. Essa coisa da internet surpreende a gente, né? A Monique caiu. Mas é assim, caindo e levantando. Monique, tá aí ou eu parto para outra convidada e aí a gente vai fazendo? Vamos lá, acho que ela voltou, vamos ver. Aceita aí de novo. Oi, eu acho que eu voltei. Agora sim voltou. Sim. Ai, meu Deus. Internet, sempre a internet. Mas é isso, eu acho que hoje tem muita gente conectada aí, né? Isso é muito bom. E aí dá esse panezinho aí todo na comunicação. Mas você chegou a ouvir a minha pergunta, Monique? Eu falei que estava muito feliz de a gente estar aqui, né? De novo, se encontrando. Você é minha primeira coringa de Teatro do Oprimido. E hoje eu tô aqui muito porque motivada por você, né, Monique? Eu falei, olha, chega, eu quero ser livre, entendeu? Monique, bora lá pro CTO e eu tô aqui hoje. Então, muito obrigada, Monique, também, assim, sabe, por me estimular nesse caminhar. Olha, obrigada a você, Mayara. É impressionante, assim, como que o método é um método revolucionário, transformador, e como que é importante a gente ver esse encontro de diversas gerações, né? Como você falou, eu lembro lá na Maré, esse primeiro encontro, você entrando na cena de fórum que a gente fez, foi incrível, assim, e hoje você coordenando um projeto, ver Bárbara Santos, eu também comecei com Bárbara Santos, como minha coringa, e a gente tem hoje esse encontro dessas gerações, então acho isso muito potente e cada vez mais, né, essa coisa das pessoas se apropriarem do método, acho isso fundamental. Bom, pensando na pergunta, acho fundamental a gente reforçar isso que Bárbara Santos falou. Hoje é um dia de luta, é um dia de resistência, então a gente está junto nessa resistência aqui. E o Teatro do Oprimido e o Teatro das Oprimidas é um teatro político por essência, né? A nossa forma de fazer política é pensando nessa diversidade desse fazer político e nos utilizando da arte
para cumprir esse objetivo, né? E aí, entrando já no tema que você me propôs, eu vou falar do meu lugar, né? Pessoa não indígena, mas que teve todo esse trabalho e esse contato com as populações indígenas nesses últimos anos. E meu contato foi muito ligado a essa ideia de pensar, né, nesse futuro ancestral. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ratificar e reforçar essa ideia de que o nosso futuro é ancestral. E a gente tem experiências fantásticas e maravilhosas no nosso território e que cada vez mais a gente precisa visibilizar e fortalecer essas experiências. Então, eu fui muito nesse sentido, né, tocada por isso, e acho que quando a gente está falando de populações indígenas, a gente não pode esquecer que a gente está falando de 305 etnias, de de diversos idiomas, de a gente está falando de uma multiplicidade de uma vivência e que a gente é extremamente deseducado dentro dos colégios, né? A gente reforça muitos estereótipos, muitos preconceitos dentro dessa educação escolar e enfim, da nossa vivência, né? Da nossa educação cotidiana, que vão reforçando muitos estereótipos. E eu acho que a gente tem toda uma possibilidade imensa. É claro que não é um trabalho que se inicia agora, a gente tem muitas experiências com populações indígenas dentro de vários projetos que a gente atua, dentro de vários multiplicadores que têm feito esse trabalho, mas eu acho que cada vez mais eu acho que é importante a gente pensar nesse fortalecimento, né? Eu acho que o projeto Teatro das Oprimidas tem muito a atuar nesse caminho. Porque dentro dessas 305 etnias e dessas centenas de aldeias de populações que a gente tem no Brasil, a gente tem em Maricá 2 aldeias da etnia Guarani-Bimbiá, que tem mais de 150 pessoas e que sofrem diversas dessas questões que toda a população indígena aí está passando. E aí é impossível a gente não falar também dessa conjuntura que a gente está vivendo, que é uma conjuntura que tem atingido essas populações muito frontalmente, né? Principalmente pensando nessa questão da terra, da luta, né? De toda essa defesa da biodiversidade. Lembrando que que quando a gente fala de teatro do oprimido, teatro das oprimidas, movimento indígena, a gente está falando de defesa da vida. A gente está nessa luta, a gente está nessa guerra, né? E aí, assim, eu acho que é importante falar que a gente que a gente está num momento assim muito caloroso, então acho que é importante a gente lembrar disso, que na semana passada se iniciou o acampamento do Levante pela Terra, então diversas populações indígenas foram a Brasília lutar contra a aprovação do projeto de lei 490, que vai gerar todo o retrocesso de diversos direitos adquiridos. Então, pode-se questionar com essa PL diversas demarcações de terras indígenas, pode-se legalizar cada vez mais o garimpo e a mineração, que vem atacando, que vem ocasionando a morte de diversas populações indígenas. A gente tem hoje na Fundação Nacional do Índio, como presidente, um delegado que persegue lideranças indígenas. Então, a gente tem todo fortalecimento hoje de uma resistência que é fundamental. E acredito que nós, né, enquanto pessoas que trabalham com teatro do oprimido, teatro das oprimidas, a gente precisa fortalecer essa luta, a gente precisa estar junto, e eu acho que o projeto é um caminho muito importante para a gente fortalecer e construir em cima disso. Nossa, Monique, muito obrigada, assim, porque a gente está exatamente total em processo de construção, né? A gente não é ensinado na educação primária, em quase momento nenhum da nossa educação na escola sobre essa temática, sobre os povos que estavam aqui antes, enfim, que iniciaram muita coisa para que a gente venha estar. E é muito bom também entender como é que a gente pode, a partir do nosso lugar, construir junto, né? Avançar e também sair desse lugar de extermínio, de genocídio, de negação, de esconder, né, essas pessoas, porque a gente não se relaciona, a gente não, enfim,
a interação e a construção junto com essas pessoas é zero, né? Então, é muito bom, assim, a gente pensar, né, a partir dessa sua relação e como é que a gente aprende, nós, enquanto instituição, enquanto oprimido, enquanto mulheres que desejamos mesmo, né, dialogar, como é que a gente faz para estar junto, né? Como é que a gente constrói entendendo do nosso lugar. Então, isso, assim, é essencial. Eu acho que vai ser, assim, fundamental para o nosso caminhar do projeto, para os nossos estudos e para a gente ir entendendo devagarzinho aos poucos, né? Monique, assim, muito obrigada. Eu queria agradecer também. Espero que nas próximas rodas de conversa a gente traga as lideranças indígenas para falar, para estar aqui com a gente. E queria finalizar dando um salve às pessoas que estão hoje ocupando as ruas contra esse governo genocida. Fora Bolsonaro! Beijo, gente. Até a próxima. É isso aí, assim, estamos juntas, né? Estamos juntas. E que a gente possa ter mesmo outras mulheres, né, aqui para falar com a gente, para a gente aprender mais, para a gente trocar. Beijo, Monique. A gente se vê. Acho que agora a gente, antes de chamar outras companheiras, né, acho que eu agradeço todo mundo que está aqui assistindo a gente. Eu não consigo ler exatamente todos os nomezinhos, né? Mas é isso, a gente vai construindo, né? Importante também lembrar que hoje a gente está aqui nesse lançamento, mas amanhã também a gente está em Nova Iguaçu, né? Um evento lá. Mais tarde também a gente tem a nossa live, né? Com o pessoal de Macaé, de Maricá, aí, conversando sobre esse projeto Teatro das Oprimidas também. Agora eu queria convidar para continuar esse bate-papo a Marcela Fafan. Márcia, você está aí? Se sim, aceita o convite. Tô aqui, gente, tomando um cafezinho, ainda nem vou oferecer uma frutinha para vocês. Monique acho que ainda tá aí. Monique precisa ser agora saia para Marcia entrar. Agora acho que foi. Márcia? Se tá aí, manda um oi pra gente, aceita o nosso convite. Para ela tá aparecendo, pode participar. Então, enquanto a Márcia vai entrando, eu acho que a gente pode ir seguindo com outra companheira. Eu queria chamar a Eloana Gentil, que está aqui no CTO comigo, né? Oi! Maravilha! Já ia chamar. Calma aí, vou botar assim, de ladinho, né? Foi? Foi, agora sim. Bem. Bom dia para você. Bom dia. Como é que tá? Como? Estou na correria. Estou dando uma oficina para o SESC, né? Representando o CTO. E daí eu saí uns minutinhos e aí eu estou aqui. Desculpa a demora, entrada, saída. Nada, é assim mesmo. A gente tem essa confusão, né? Que a gente hora de extrato. E rolou. A gente esteve aqui com Bárbara. Aqui conversando um pouco sobre essas trajetórias, sobre essa Teatro das Oprimidas. Compartilhasse um pouco com a gente da sua experiência, né? Da sua experiência agora de mulheres, de imigração. E como é que tudo isso constrói do Teatro das.
Mai, só deixa eu te falar uma coisa. Tá saindo muito picotado aqui para mim. Eu não sei se é a minha internet, mas se for, vocês me avisam, tá? Se começar a cortar, eu vou começar a falar, mas qualquer coisa você me avisa que aí eu tento entrar para o computador. O sinal aqui não é muito bom. Tá. Eu te escuto bem em alguns momentos. Eu vou tentando, tá? Tá, qualquer coisa você me avisa que eu entro e saio pelo outro. Então vamos lá. Tá bom. Bom, aí obrigada primeiro pelo convite, estou muito feliz de participar dessa inauguração desse novo projeto do CTO. Eu acho que é uma grande oportunidade, né, desde várias perspectivas, e eu principalmente estou muito feliz que nesse projeto vai ter um grupo de mulheres migrantes participando, que me parece que é um bom ponto de partida, né, para falar do assunto que eu venho ampliar aqui, que é essa participação do CTO como parte da América Latina, né? Me parece que um pouco partindo da minha experiência, que foi conhecer o CTO estando em Buenos Aires, na Argentina, e saber, né, descobrir que era a grande referência do teatro do oprimido. Quando eu comecei a fazer teatro do oprimido, falaram para mim: se você quer se aprofundar mesmo, é no CTO. Eu falei: o que é o CTO? O CTO é o Centro de Teatro do Oprimido, né? O espaço do teatro do oprimido na América Latina. E eu falei assim: nossa, mas como que eu vou fazer para ir para o Rio, né? O Rio é uma cidade tão cara, que é tão sonhada para todo mundo, mas pelo mesmo é caríssima, né? Para o resto da América Latina é reais, e é uma cidade tão turística. Mas aí começou esse processo de começar a economizar, né? Para começar a chegar lá. Daí eu cheguei, conheci o CTO. Junto com o CTO, já no curso que eu fiz, conheci a Andrea do Chile, conheci o Adriano do México, conheci outra menina da Colômbia. Então, só nesse próprio curso que eu fui fazer, eu já entendi, né, já vivenciei como o CTO é atravessado pela América Latina e quanto aquilo me resultou muito atrativo, né? Fazia total sentido com o que para mim é a militância, que ela é internacionalista, ela não é marcada e limitada pelas fronteiras, e mesmo que a gente tenha as nossas especificidades e compreender o que acontece dentro de cada país é importante, o CTO me permitiu também, ao longo desse tempo que eu continuei participando, logo entrei na equipe, comecei a fazer parte da equipe da residência internacional, que recebe as pessoas que vêm de fora, mas também comecei a dar alguns cursos na América Latina, né? Fui para o Peru, fui para o Uruguai, para o Chile, Gualmapu. Como o teatro do oprimido e o CTO, né, foram importantíssimos para eu desenvolver cada vez mais essa perspectiva internacionalista, latino-americanista da militância, do ativismo, né? Eu acho que sem o CTO eu não teria conseguido ter. Acho que é uma grande oportunidade, né? E eu vejo o CTO nesse sentido como um grande articulador. Mesmo estando no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem demandas muito urgentes, acontecem coisas muito graves que precisam de uma atenção total, com certeza. Ao mesmo tempo, o CTO permite esse encontro de perspectivas, né? E esse intercâmbio também, né? Quando a gente sai do Brasil e vai para os outros países dar um curso de TO, a gente consegue compreender nesse próprio processo estético, de pesquisa estética com os grupos, com as pessoas, tanto como quando a gente vai para outro estado dentro do Brasil, né? A gente consegue conhecer um pouco mais dessa realidade. A gente faz a oficina de teatro do oprimido, mas no fazer da oficina a gente está conhecendo as histórias, a realidade, o contexto social, o território. E a mesma coisa acontece quando as pessoas vamos para o Rio de Janeiro, né? Quando a gente está fazendo residência ou vai fazer um curso, para o CTO, a gente não só conhece o método, a gente conhece também o Rio de Janeiro. A gente consegue conhecer o que as pessoas que moram no Rio passam. O que uma pessoa que faz teatro do oprimido no Rio tem que passar para chegar até o teatro do oprimido.
o percorrido, o transporte público, né? Se é um espaço, por exemplo, quando a gente fazia no maremoto, muitas vezes não tinha ensaio pelos tiroteios, então você consegue conhecer uma realidade que a princípio não é a de todas as pessoas que vão para o CTO, mas você consegue dialogar, e isso me parece uma perspectiva interessante nessa troca entre a América Latina, porque essa mesma situação acontece também em outros países, não é uma coisa que só acontece no Rio, né? A violência do Estado, a violência da polícia, o racismo do Estado são situações que atravessam outros países na América Latina, e quando esse diálogo começa, o CT é uma referência também de militância, de ativismo, né? De uma vanguarda nos temas que tem que ser trazidos, debatidos. Então, quando as pessoas vão para o CTO e enxergam esse assunto, e esse assunto está sendo falado, está sendo dito, não é uma coisa que a gente deixa mais para frente, as pessoas voltam para o seu território acreditando que é possível, sim, falar daquilo, né? A gente, no próprio grupo das Magdas Migra, né, tem companheiras que falam assim, eu não imaginei que teria um espaço que eu poderia falar disso e ser escutada. Então, esse espaço gerado, e aí ela fica falando assim, quando eu voltar para minha casa, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com teatro oprimido, porque eu já descobri, né, estando no CTO, que é possível, sim, falar de coisas que me atravessam. Né? Na minha casa também, a gente começa, mesmo com as diferenças e a especificidade, começa a enxergar essa possibilidade de falar do próprio, né? E você começa a enxergar também esse intercâmbio entre as nossas realidades, né? Mas você me avisa com o tempo. Não sei se... Não, tá tranquilo ainda. Acho que você ainda tá no... né? O que você tá trazendo que é muito E interessante. você... Trazendo que é muito interessante. Com essa relação, A a gente quebra relação com as diferentes com realidades. as diferentes realidades Também para tirar, às mais, vezes, às vezes, a mídia, né? A gente, né? A gente, as mídias tradicionais o tempo as inteiro, mídias tradicionais o tempo inteiro, mais violento do mundo, né? Que é o lugar onde tem mais marginais, enfim. E aí a gente começa a se relacionar com a história do outro de uma outra forma, né? E ver também como é que a gente consegue, enfim, desisolar as opressões, né? Tirar as opressões desse lugar isolado. Acho que a Márcia deu uma travadinha. Márcia, você está me ouvindo? Acho que é isso. Acho que Márcia trouxe uns pontos muito, muito interessantes, que a gente consegue avançar nesse sentido, né? Que a gente consegue ir quebrando as barreiras e construindo mais parcerias, mais alianças e até mesmo trazendo a discussão para mais próximo da gente, quando a gente está com um grupo de mulheres latino-americanas diversas, que são migrantes e que a maioria das vezes não tem um espaço, né, para ser ouvida, para discutir e para pautar e criar alternativas para as questões que elas enfrentam no cotidiano. A Márcia Calil, ela já tinha dito para a gente que está com problema na internet, aí acho que a gente segue, né, na discussão. Queria só dizer também que a gente vai fazer essa discussão aqui em 2 blocos, né? A gente começa com o bloco inicial, com essas mulheres que a gente vem falando, e aí depois eu vou pedir para vocês não se desconectarem, para vocês continuarem aí, que a gente vai fechar rapidinho e vai voltar, porque aqui a gente tem um certo limite, né? Tem 60 minutos, e aí, cobrindo esses 60 minutos, a gente vai e volta de novo. E aí, assim, a gente vai dando uma volta, né, em tudo que a gente vai discutir nesse projeto e vai trazendo outras companheiras, né? Eu vou chamar aqui para estar comigo a Eloana Gentil, que está aqui no CTO, que está no colegiado comigo, que a gente está construindo há muito tempo, né, no Teatro do Oprimido, no Teatro das Oprimidas. Eloana, você chega nesse café comigo. Bom dia, mãe. Bom dia, pessoal. Eu cheguei aqui comendo, né? Cabeça da bonita, né? Olha, a Deus chamou comigo. Cheguei aqui comendo. E aí? E aí, como
Como é que tá? Caminhando, né? Oi, gente. A gente tá aqui compartilhando esse café, mas não só compartilhando esse café, compartilhando também dessa coordenação do Centro de Teatro do Oprimido, compartilhando da coordenação desse projeto do Teatro das Oprimidas, né? Que a gente está juntas. E nesse caminhar da gente estar junta, como é que é para você, assim, nesse tempo todo de Teatro do Oprimido, de que começa uma menina, né, atriz, e hoje é uma mulher, uma coordenadora, uma pessoa que tem se transformando a cada dia. Eu conheci a Luana ontem, mas eu vejo tanta transformação assim, e eu queria que você compartilhasse com a gente como é que é isso, como é que o Teatro do Oprimido e o Teatro das Oprimidas tem a ver com esse processo de transformação e com esses desafios de estar hoje coordenando. Eita, né? De manhã, sim. Tá tudo muito profundo essa manhã, né? A gente tem o Fórum Bolsonaro nas ruas, a gente está aqui com o lançamento de As Oprimidas. Acho que primeiro esse mês de junho é muito importante, né? É o mês que, se minha avó tivesse viva, ela estaria comemorando, seria o mês dela, né? Estaria comemorando aniversário. Acho que não dá para falar de As Oprimidas sem falar de Roísa, que foi a pessoa que me criou, uma mulher que me inspirou, que vem antes, assim, acho que na minha história, na minha família como um todo, né? Ela era matriarcal da família. E aí eu tenho que abrir falando dela nesse sentido de muito apoio, muito incentivo para a menina mulher que me tornei hoje, assim, nessa. Então eu já quero dar os parabéns assim para todos os lugares do universo, estrelas que ela tenha se transformado por esse mês. E aí no mundo do Teatro Oprimido, tenho que falar da Cláudia Simone. E aí também tenho que falar do meu sonho, porque eu sempre falei que ia ser atriz. Eu falava pra minha avó assim, vai, você é atriz. E aí ela, minha filha, você pode ser o que você quiser e tal. E aí eu queria ser atriz. E a Cláudia Simone criou o grupo Pirei na Cena, que funciona lá em Niterói, no Juba. E aí eu fui lá, falei, o grupo Pirei na Cena é um grupo que tem a bandeira da saúde mental. Quando eu cheguei lá, encurtando a história que é muito longa, eu só ouvi a palavra teatro, né? E aí, ai meu Deus, você é atriz, vai ser aqui mesmo. Como diz Cláudia, eu era uma menina rebelde, né? Meu nome aí, as 4 fases da Lua, então estou sempre em constante transformações junto com as fases da Lua. Dizia ela, uma menina difícil, eu não achava. E aí, já a Cláudia Simone, aquele furacão de mulher, já trazia muitas pautas, né? Trazia muitas coisas. A gente está falando de um tempo em que as coisas não tinham nomenclatura, como racismo, machismo, né? O feminismo não era tão pautado. As lutas sempre foram, né? Desde sempre, muito antes de eu nascer. Só que não tinha essas nomenclaturas e aí as pessoas ficavam, o que é isso, né? Naquela dúvida se era, se não era. Hoje em dia a gente já está um pouco mais avançado no sentido de é isso, não faça aquilo, né? E aí ela sempre esse furacão, nesse tipo de transformação, foi uma inspiração muito da minha caminhada do Teatro das Oprimidas e contribuiu muito. Agora o Teatro Oprimido é maravilhoso porque ele me transforma muito, transforma a gente, né? Eu digo que me transformo sempre, em todo momento, assim, né? Fazendo essa metodologia não tem como eu não aprender, eu não me transformar, eu não mudar o pensamento, né? Ou eu criar um pensamento sobre aquilo. Acho que os desafios foram muitos, né? De uma menina, porque no sentido de ser agora, estar junto, coordenando esse Centro de Teatro Oprimido com você, que é uma honra, né? Com o Amadinho, né? Então, assim, é uma honra nesse sentido, só que no sentido de coordenar, eu sou uma pessoa que desde pequena eu tive que coordenar as coisas, né? Assim, todas as histórias de família preta que todo mundo já conhece, que a mãe tem que sair para trabalhar e a gente coordena, e a gente que cozinha, a gente que lava, a gente que cuida de irmão, e eu tenho muitos, né? E depois com minha avó a mesma coisa. Então as minhas transformações no Centro de Teatro Oprimido, eu fico muito feliz com as minhas transformações pessoais, né? Com a minha transformação humana, com todas as pautas, muito feliz desse lado que eu estou, o lado da luta, o lado da transformação. Mas mais feliz porque não é um caminho sozinho, é um caminho de coletividade. Então, na minha transformação, eu teria que falar muitos, não vou lembrar, mas aí um beijo para todo o coletivo Madalena Anastácia, que contribui muito. E tem essa referência aí, como estava aqui abrindo, tem a mestra, né, Bárbara Santos, que desde quando eu vi, eu era novinha, e a Bárbara, assim, eu já ficava encantada, aquela mulher preta, assim, né, eu ficava, ai, meu Deus. E eu, quando eu conheci, ela era muito novinha. E ela já era também, toda essa mestra já desde antes. Tem desafios como até hoje, né? Nesse sentido, você também estava abrindo a live falando de medo, né, tal. Às vezes eu fico pensando isso. Às vezes eu acho que será que eu tenho medo? Será que eu não tenho? Será que eu quero? Será que eu não quero? Eu fico mais, acho, com a dúvida do que com medo.
Acho que é isso, né? A gente está construindo juntas, assim. E nesse construir, assim, o que você já consegue perceber, assim, de muito positivo desse projeto Teatro das Oprimidas, assim? O que já te deixa super... que a gente desafios, a gente tem muitos, né? Já pode listar vários. Medos, com certeza, porque, enfim, a gente está vivendo num momento de muita instabilidade, de muita incerteza, de muita negação. A arte, o contexto artístico do nosso país está muito quebrado, né? Está muito desestruturado, está tentando resistir e resistindo aos poucos. Então, tendo esse projeto, nesse momento de resistência, né? de levante e de urgência, assim, o que te alegra? Eu acho que me alegra tudo nesse dia, principalmente porque a gente já começa assumindo Teatro das Oprimidas. Já são as mulheres assumindo poder, né? E é isso, acho que não tem retrocesso, acho que só tem avanço aí, esperem que vai ter mais. E mais que as mulheres assumindo poder, a gente tem uma coordenação de uma mulher preta, né? Que é você. Assim também, que dentro de todos esses furacões que passam pelo mundo do teatro oprimido e do teatro das oprimidas, a Mayara é mais uma, né? Nesse sentido. E também, de positivo, todas as colocações que a gente está tentando colocar nos cargos de serem as mulheres, assim, como maioria. Porque que as mulheres sempre fizeram, todo mundo já sabe. Essa dúvida ninguém tem. A questão é como é que a gente começa a legitimizar esses lugares. E é isso que o Teatro das Oprimidas vem fazendo. Com todas as outras transformações, e a gente vai transformando junto. Não quer dizer que a gente está excluindo o sexo masculino, nada disso. Pelo contrário, né? A gente está transformando junto. Né? Claro que cada um no seu lugar. Eluana, assim, muito obrigada por estar no colegiado, por estar nessa coordenação, por aceitar os desafios junto comigo, assim. Eu acho que se a gente não estivesse juntas, não daria para ser. Então, muito, muito, muito obrigada. Não, eu que agradeço, né? Como eu falei, eu venho de um caminho de coletividade que começa lá pela minha avó, passa pela Cláudia Simone e vai até hoje. E também agradeço porque eu luto, né, junto com todas nós, para que minha filha possa, daqui a 10 anos, se fosse daqui a 5 seria lindo, daqui a 10 ou daqui a 20 anos, ter plena consciência do que ela quer e não de uma imposição patriarcal. E acho que isso está rolando muito, não só a minha filha, mas as minhas sobrinhas também e todas as outras gerações que estão por vir. Obrigada a você e obrigada a todas. Assim, eu vou sair da live, mas diferente das pessoas, eu vou sair comendo, porque tem um bolo aqui. Eu vou sair comendo. Fica à vontade, Luana. Vou pegar um pedacinho de bolo para dar tchau para você. O ao vivo é assim, né? Não, claro, a gente está aqui para tomar café, papiar. E vocês já tomaram café? E falar da realidade. Gente, a gente Beijo. vai encerrar esse primeiro bloco aqui com a Eluana, mas eu vou pedir a vocês que não saiam daí, que vocês continuem aqui na nossa discussão. Se tiverem pergunta, podem colocar, que a gente, na medida do possível, vai tentando responder aí até o fim dessa live. Esse primeiro bloco, a gente começou já com mulheres muito potentes, mulheres que são referências e que vêm construindo, né, outros caminhos de referência. E a gente tá dialogando um pouco dessa diversidade que esse projeto vai ter, dessa alegria que o Teatro das Oprimidas já tem nesse início. Então, fiquem aí, a gente só vai fazer assim, uma piscada e vai voltar, e aí a gente volta com a Manu Marinho. Manu, se prepare, hein? Você tá comigo já já. Gente, estamos de volta. Foi como eu disse, era só uma piscadinha, foi e voltou. E aí a gente começa agora esse segundo bloco, né? E eu continuo convidando outras companheiras aqui para estar com a gente. Então venham chegando. Eu já vou começar respondendo uma pergunta que ficou aí, acabando que a gente seguiu o embalo e eu não acabei respondendo. A gente vai ter as oficinas do projeto, vai ser realizada por os municípios que serão atendidos, né? Então a gente tem aí, a gente vai lançar as inscrições para essas oficinas demonstrativas, né? Então fiquem de olho na nossa página aqui do Instagram, no nosso site, no nosso Facebook. E só será aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, para as pessoas que moram nesses municípios que eu citei, que são Itaboraí, São Gonçalo, Macaé, Maricá. Então fiquem atentas
e atentos, vocês que estão aí conectados com esses municípios e que têm interesse em estar próximo da metodologia e do Centro de Teatro do Oprimido. Manu, você tá por aí? Vamos falar sobre branquitude? Vamos discutir um pouquinho aqui, trazer um pouco da sua perspectiva. Aceita aí o convite, Manu. Manu já tá aí. Manu? Vamos voltando, gente. Ainda dá tempo de convidar as pessoas para estar aqui com a gente, para interagir. Oi, Mayara. Oi, Manu, bom dia! Como é que você tá? Bom dia, Mayara. Tô bem. Mas- Tô de máscara. Tô de máscara. Tava na rua, tem que estar de máscara, né, gente? Mostra aí, abre ela assim, Mas eu vou direitinho, que tá meio assim. Ó, Aê! pra todo mundo ver, uma máscara bonita. Olha só. Bonita. Muito bem, mas agora eu vou tirar pra vocês me entenderem melhor. Bom dia, Mai. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Manu. Muito bom ter você aqui com a gente nessa discussão. Como é que você tá? Tava na rua? Tava já no ato, você? Não? Ainda não. Ah, tá. Ainda não, mas tô por aqui, tô por aqui. Beleza. Mas tô bem, Mai. A gente já teve aqui hoje várias mulheres, né? Falando do teatro do oprimido, falando do teatro das oprimidas, falando sobre os desafios, né, de fazer esse teatro político. E eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva, como é que né, quais desafios se tem de discutir a branquitude no teatro do oprimido e no teatro das oprimidas. Assim, queria te ouvir. Bem, quero muito agradecer primeiro o convite, né, do colegiado, Mayara, Luana, Gabriel, para falar sobre esse assunto, que é um assunto ainda pouco debatido, né, a partir dessa perspectiva da branquitude. Então, agradeço imensamente a confiança de estar aqui falando sobre isso, né? Agradeço também a companheira Liviana Batti, lá das Madalenas de Berlim, que junto comigo tem pensado em algumas estratégias para a gente aprofundar um pouco esse debate sobre a branquitude, né? No teatro do oprimido e no teatro das oprimidas. Sua pergunta, quais os desafios da discussão sobre branquitude no teatro do oprimido e no teatro das oprimidas? Quando você me fala essa pergunta, eu penso se a pergunta é relacionada à metodologia ou se a pergunta é relacionada ao projeto, né? Mas depois eu entendo que a pergunta se relaciona às duas coisas, né? E se relaciona à sociedade de uma maneira geral, né? Porque essa questão da branquitude tem que ser uma discussão pautada em todos os espaços, né? Mas também tem uma especificidade, eu acho, né? Que é a especificidade desse meio do qual a gente faz parte, que é de pessoas progressistas, pessoas de esquerda, né? Pessoas que entendem aí, né, sobre as lutas, sobre as pautas, e eu acredito que esse dado, né, esse lugar do qual a gente fala, complexifica um pouco mais ainda essa discussão, né? Por quê? Porque quando a gente fala em esquerda, em pessoas progressistas, geralmente essas pessoas, né, que é esse meio do teatro do oprimido e do teatro das oprimidas, geralmente essas pessoas entendem de opressão, né? Essas pessoas entendem as estruturas de poder, sabem sobre as estruturas de poder, sabem que existem oprimidos e oprimidas, né? E por saber, é extremamente desconfortável se entender enquanto alguém que pode estar no lugar de opressor, né? É muito desconfortável se ver nesse lugar, né? Por você conhecer teoricamente, né, e também nas suas práticas diárias, essas estruturas, né? Então você
se perceber nesse possível lugar de opressor é uma grande dificuldade, né? É muito desconfortável, né? Você se reconhecer nesse lugar de opressor e você também admitir os seus privilégios, né? Então esse eu acho que é o primeiro grande desafio, assim, né? Enquanto pessoas que entendem dessas pautas, né? Que entendem de opressão, que entendem de todas essas estruturas de poder, se perceber como alguém que pode ser parte de uma estrutura opressora, que pode ser um agente opressor, né? Em segundo lugar, eu acredito que um grande desafio um grande desafio surge por a gente estar nesse contexto de América Latina, né? Porque você falar em branquitude na Europa é uma coisa, né? Agora, você falar em branquitude em contexto de América Latina tem outros vieses, né? Porque aqui a gente está falando a partir de um histórico de colonizações, né? De um histórico de estupro, assassinato, apagamento, né? De povos originários, dos povos trazidos de África. Então, se complexifica ainda mais a gente falar sobre branquitude nesse contexto aqui de América Latina, por toda essa questão da miscigenação, né? Então, de forma geral, nós, pessoas brancas, ficamos muito confusas, muitas vezes, em debater raça, em entender o nosso lugar numa dinâmica racial, né? Poxa, mas a minha bisavó era negra. Poxa, mas a minha avó era indígena. Caramba, e eu sou branca, né? Então tem muito esse tipo de questão, assim, que é fruto desse processo de miscigenação específico da América Latina. Então, eu acho que esse é um segundo grande desafio, que é esse contexto no qual a gente está, né? E que o Teatro das Oprimidas é muito forte, particularmente aqui na América Latina, né? E o Teatro do Oprimido também. Então, eu acho que talvez também por esse dado, né? O debate ainda seja assim um pouco tímido nesse sentido, né? E é muito importante que a gente aprofunde. Um outro ponto que eu acho que é um grande desafio para a gente aprofundar a questão da discussão sobre branquitude é porque quando pessoas não brancas, né, quando pessoas negras, pessoas indígenas falam sobre racismo, para pessoas brancas, ele fica um termo, digamos, abstrato, né? Apesar de, para vocês, pessoas negras e indígenas, ser algo concreto e cotidiano na vida de vocês. Mas, para pessoas brancas, é algo abstrato, é um conceito que está fora, né? Então, racismo é um conceito que eu entendo, eu sei o que é, mas ele está fora, né? Agora, quando eu falo de branquitude, é um conceito que no próprio nome implica a palavra branco. Então, assim, o próprio conceito branquitude é uma característica, uma forma de pensar, uma forma de se entender, uma forma de lidar com o mundo e lidar com os outros a partir deste lugar de privilégios que é um lugar de uma pessoa branca, né? Então, esse termo branquitude, eu percebo que para nós, pessoas brancas, às vezes é muito mais difícil de encarar do que racismo, do que o termo racismo. Porque o racismo é algo que está fora, né? Um termo abstrato que tá sempre fora de mim, né? Racista? Não, eu não sou racista, jamais, né? Agora, branquitude, poxa, se eu sou branca, então eu devo ter a minha branquitude, né? Então eu acho que esse é um terceiro grande desafio, assim, né? De nós, pessoas brancas,
encararmos esse debate a partir desse lugar, né? Não enquanto um termo abstrato que está fora de mim, né? Mas enquanto um comportamento, uma forma de lidar comigo, de lidar com o mundo, de lidar com o outro, a partir desse olhar e dessa ação colonizada, né? Que é característica aí dos brancos, né? Então eu acho que o grande desafio, assim, para resumir tudo isso que eu falei, o grande desafio é a gente pegar, nós pessoas brancas, pegarmos de vez essa discussão para nós, né? Porque há muitos anos que os movimentos negros vêm pautando isso, vêm jogando na nossa cara a necessidade da gente se repensar, vem falando sobre isso, vem cobrando, né, isso. E ainda essa resposta é muito incipiente, né? Então, eu acredito que o grande desafio aqui falando do projeto Teatro das Oprimidas, né, é que nós, pessoas brancas, que vamos fazer parte desse projeto, desse processo, que nós assumamos, né, essa discussão sobre branquitude, para rever as nossas práticas, para lidar de uma outra forma com pessoas negras, com pessoas indígenas, para construir de fato, diariamente, cotidianamente, o mundo que a gente quer e que a gente acredita que é possível. Sim, Manu. É muito bom quando você fala sobre a branquitude, porque é isso, né? Quando as pessoas brancas precisam sair desse lugar do medo de se expor, né? Elas precisam se expor, elas precisam encarar a importância de discutir isso, né? A importância de entender também o contexto histórico que tem a ver com isso, né? Toda essa relação. E precisa estar num lugar honesto, né? Precisa estar realmente num lugar honesto para discutir a branquitude, para se rever, para se desnudar, né? E transformar de um lugar junto e sincero, porque eu acho que é isso que falta também, né? Esse é um dos desafios também, né, da branquitude, de se perceber e de se expor. Eu acho que precisa se expor, acho que precisa entender e sair desse lugar de que é mimimi, de que é vingança, ou do problema de sair do lugar do poder também, né? Porque aí você entra num outro lugar, né? Não é sobre ser vilão, né? É sobre entender o quanto é tóxico, o quanto contribui para o extermínio de vidas, né? Você não entender o seu lugar. Então, acho que a gente, nesse projeto Teatro das Oprimidas e no Teatro do Oprimido, está o tempo inteiro tentando entender como é que a gente constrói esse diálogo junto. Como é que a gente não taca pedra, mas também como é que a gente avança, né? E como é que a gente... E que vocês assumam a responsabilidade dessa discussão, que assumam mesmo, que discutam e que avancem, né? Então, quando você termina a sua fala, é isso. Eu desejo que a gente, nesse projeto, que a gente avance nessa discussão, que a gente caminhe aí para esse lugar que a gente deseja, né? E entendendo esse nosso lugar de pessoas pretas como político, né? E como legítimo, né? Então, acho que é isso, Manu. Assim, muito obrigado pela sua fala, muito obrigado pela sua contribuição. E eu desejo que você, nas Madalenas, no Centro de Teatro Oprimido, avance com essa discussão aí, viu? Obrigada, Mayara. A intenção é essa. Espero que eu possa estar junta com outras pessoas brancas que vão fazer parte do projeto Teatro das Oprimidas e de outros projetos futuros do CTO, que a gente possa construir, de fato, um mundo novo, que é esse mundo que a gente quer, né? Sem racismo, sem machismo, sem LGBTQIA+, fobia, né? Sem ódio de classe, né? Porque isso a gente faz na prática, né?
enquanto a gente mantém no discurso, é muito fácil, né? A gente quer mudar realmente na prática. Obrigada, Mayara. Obrigada. Um beijo. Beijo. E a gente se vê por aí. Sim. E agora eu sigo na discussão com uma grandiosa Cláudia Simone. Cláudia, você tá aí? Se você estiver aí, aceita esse convite para a gente continuar discutindo, né? E avançando aqui. Com a Cláudia. Cláudia tá aí! Tá linda! Oi, amada. Novo, Cláudia! O que é? Tô de cabeça para baixo ou tô direita? Não tô te ouvindo, Mayara. Calma aí, então peraí. Eu acho que você tá se arrumando aí. Aí já você vai me escutar. Vamos ver. Aí. Uau, agora tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Maravilhosa, com esse cabelo novo! Imagina, a gente está no lançamento de um projeto e, como é de hábito, a imagem que nós compomos faz parte do futuro que a gente deseja. Então, a estética é fundamental para o nosso trabalho. Uau, Cláudia! Brilhante! Arrasou, adorei! Adorei também o café. Que pena que eu não posso te dar um pouquinho do bolo. O bolo de banana aqui tá ótimo. É bom que eu vou para ir para o Brasil para comer esse bolo com vocês. Bem, estou morrendo de saudade. Olha, a gente já discutiu sobre branquitude, a gente já falou sobre o teatro das oprimidas, a gente já falou sobre como a gente caminha com os povos indígenas originários, a gente já falou sobre coisa pra caramba aqui. E, afim, queria continuar com essa discussão com você, a gente falando sobre os aspectos comuns da luta antimanicomial e a luta antirracista. Como é que é? Como é que é isso? Quais aspectos em comum? Como é que você, com esse tempo de teatro do oprimido, com esse tempo de teatro das oprimidas e com toda essa caminhada, vê esse assunto? Tá, antes da gente abordar diretamente o nosso tema, né? Eu quero agradecer o colegiado, agradecer você, Mayara, Eloana Gentil, Gabriel, pelo convite, agradecer o CTO, né, por toda essa história de transformação, de luta, de leitura da realidade, todos os meus amigos e parceiros que estão caminhando junto nessa constante luta pela transformação social que a gente quer, né? Então, muito obrigada, né? E eu peço licença para poder falar desse tema. Licença, porque se eu estou aqui, tiveram muitas pessoas que trabalharam antes para que hoje eu pudesse estar aqui sentada e falando com vocês. Então, eu peço licença para as minhas ancestrais e também peço licença para os novos, porque se o CTO tem essa força, é porque vocês estão aí agora, essa juventude que traz uma outra cara, uma outra potência, outros corpos para ocuparem esse lugar. Então, por que eu vou falar de luta antimanicomial e racismo? Dá uma olhada bem para minha cara aqui, ó. Eu sou uma mulher preta que faz teatro do oprimido, que é coringa internacional, faz teatro das oprimidas e que fundou o grupo Pirei na Cena, que a Eloana falou logo no início. E como mulher preta, evidentemente, brasileira, o racismo impacta a nossa subjetividade. E eu não fugi disso. Então, minha pesquisa agora é falar sobre isso. Na verdade, nem é pesquisa, é vida. E para falar de vida, a gente precisa fazer alianças, que é uma das bases também do Teatro Fórum, né? A gente tem o oprimido, as oprimidas, mas a gente tem os aliados. E onde é que estão os nossos aliados? Os aliados estão no corpo e o aliado também está na luta. Esse corpo que se move na sociedade. Então, o que tem a ver luta antimanicomial com luta antirracista? Primeiro, a gente tem que pensar que corpo é esse negro que transita na sociedade brasileira. E como é que a gente vê a subjetividade? Como é que a gente vê o nosso cotidiano? Então, primeira coisa, eu queria conversar um pouco e trazer Frantz Fanon, que fala muito da subjetividade da população negra, do povo negro, e ele coloca uma coisa que é fundamental.
a gente não pode deslocar a subjetividade do contexto social. Nós somos atravessados pelo contexto onde a gente vive. E a gente participa e está dentro de muitas cenas que acontecem no nosso cotidiano. Se a gente for pensar nas cenas do cotidiano brasileiro, a gente tem muitas a elencar. Muitas que são ligadas à dor, a sofrimento, a genocídio, a matabilidade. Essas cenas que se repetem todos os dias provocam também sentimentos, dores, revolta, ódio, raiva. E a gente está falando do quê? A gente está falando de subjetividade. Então, eu vou pegar um exemplo que é muito importante, que vai ajudar a gente a pensar nessa costura. Eu vou pegar o exemplo do Matheus, que foi acusado de roubar a sua própria bicicleta. E aí a gente descobriu que o ladrão da bike é branco, o ladrão da bike é branco, o ladrão da bike é branco. Sim, mas é tão difícil ver esse corpo branco nesse lugar de ladrão, nesse lugar que guarda todo o que a branquitude, como diz Manu antes, joga e projeta nesse corpo preto. E aí eu chamo a nossa dramaturga querida, Bárbara Santos, e todo o movimento Cor de Anastácia, que canta suspeito, 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 parece que é isso que eu sou. E todo preconceito, racismo, impede que vejam quem eu sou. E aí? Não só impede que o outro veja quem nós somos, mas impede que a gente, pretos, pretas e pretas brasileiras, também vejam quem é. Quem eu sou? Quem é você, Maiara? Quem é o colegiado que está no Centro de Teatro do Oprimido? Qual é esse corpo negro que está transitando na sociedade brasileira? Impede por quê? Porque esse corpo foi construído como o outro. O outro de quem? O outro do branco, da branquidade. E como diz a Manu, branquidade também é raça. E é super importante que o branco se entenda como raça. Assim como ele colocou o negro também nesse lugar de racialidade. E essa raça separa as pessoas. Por quê? Porque a branquidade criou um modelo. O modelo do homem universal. Esse homem universal que é branco, que é cis heteronormativo, ou seja, eles casam com mulheres, têm filhos, aquelas coisas que a gente já conhece da branquidade. E tudo que é diferente disso é rejeitado. Tudo que é diferente disso é chamado de desviante, corpos desviantes, ou seja, fora do padrão. Quem são os corpos fora do padrão? Negros, favelados, LGBTQI+, tudo que sai desse modelo. E quando você sai desse modelo, o que você pode fazer com esse corpo? Esse corpo pode ser executado, esse corpo pode ser medicalizado, esse corpo pode ser testado, esse corpo pode ser excluído da sociedade, esse corpo pode ser adoecido. Aí entra a saúde mental. Porque diante de todas as violências que a gente vê, é impossível a gente ficar num estado normal. Quando a gente pensa o que aconteceu com o Matheus, quando a gente pensa o que aconteceu com a modelo Kathleen Romeu, fica sempre aquela pergunta: quem vai ser o próximo? E não é capítulo de novela. A gente está falando dos corpos que são matáveis no Brasil. A gente está falando também de vários tipos de morte, porque tem a morte física, mas também tem a morte em vida. Porque um corpo que acorda pensando se ele vai sair e vai voltar, é um corpo que subjetivamente já está tremendamente afetado. E aí a gente faz o que com isso? Como diz Lélia Gonçalves, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? A gente fica ansioso, a gente fica deprimido, a gente tem medo, tem síndrome do pânico, e tudo isso é saúde mental. E a gente não está falando só de um indivíduo, a gente retoma um conceito que é muito importante, lembrando que eu falei de Fanon no começo, é que o sofrimento psíquico, ele é da ordem do político, ele é da ordem do contexto social. E a gente tem que levar esse contexto social em conta. E é desse corpo que a gente vai falar. O corpo negro que foi construído como outro, foi construído como outro o quê?
aquele que o branco rejeita. Então, esse outro é o quê? É um corpo que está fora do lugar, está na hora errada. Esse corpo é um suspeito, esse corpo é ladrão, esse corpo é culpabilizado por todas as coisas que acontecem, descolando do contexto social. E quando você faz isso, você permite que o mundo vire seu trauma. E esse trauma, também o nosso espetáculo, Suspeito, a gente fala de quando esse corpo entra na loja, ele é perseguido. E a gente fica perguntando, isso é coisa da minha cabeça? Será que o segurança está mesmo me perseguindo? A gente compra uma roupa na loja e a gente guarda a nota fiscal. Porque hoje as pessoas estão acusando a gente de roubar coisa que a gente comprou e pagou na loja. Isso tudo fica registrado no nosso corpo físico, mas também no nosso corpo, na nossa subjetividade. E isso tem um impacto enorme para toda a população negra brasileira. E a psiquiatria faz o quê com todo esse sofrimento? Não analisa o contexto social, ela analisa o indivíduo e medicaliza, ou seja, dá medicamento para todo o nosso sofrimento. Eu não sou contra a medicação, eu acho que ela é necessária, dependendo do momento que a gente está. Mas é importante entender que os nossos corpos são isolados, porque eles ficam presos na prisão, eles estão no manicômio, eles estão nos sistemas socioeducativos brasileiros, e é esse corpo preto que é controlado. Controlado também pela polícia e controlado também pelo sistema manicomial. E dentro desse controle, duas lutas se encontram, que a gente está falando. A luta antimanicomial, ela é por uma sociedade sem manicômio. Mas não é um clichê. A doutora Raquel Gouveia aprofunda essa discussão no livro dela, que é Luta Antimanicomial e Feminismos. E ela resgata o conteúdo importante da luta antimanicomial. É uma reforma societária, é contra todos os tipos de opressão, do trabalho, da escola, do contexto social que a gente está, de uma forma geral, porque a gente quer uma sociedade livre, no sentido de que todos os corpos têm direito à vida, todos os corpos têm direito a todos os direitos que todo mundo tem direito. E que hoje está centralizado na branquitude, na supremacia branca, na classe burguesa brasileira. Mas não só no Brasil, mas quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma forma global, porque a gente vem acompanhando quanto os corpos pretos estão sendo executados, matáveis. E a gente precisa entender que o fortalecimento da luta antimanicomial é o fortalecimento da luta antirracista, porque a luta antirracista tem como premissa o direito à nossa vida, o direito a existir com o nosso corpo, com a nossa pele preta, com a nossa cultura, a nossa forma de falar e a nossa maneira de existir. Então, esses os pontos comuns da luta antimanicomial e da luta antirracista, é que nós temos direito à vida, mas a vida em pleno sentido, corporalmente, saúde mental, pelo bem viver da população negra brasileira. E na nossa conversa, acho que é super importante a gente resgatar o que a gente vem dizendo há muito tempo. Passo firme, passo firme, passo firme para a liberdade, liberdade, liberdade. E a estética feminista negra, desenvolvida pelo Teatro das Oprimidas, é uma das ferramentas fundamentais para a gente se lançar no futuro que a gente quer, com todos os jovens, todos os grupos, todos os corpos, todas as diferenças que compõem esse projeto lindo que a gente está desenvolvendo, todas, todos e todas. Axé, muito obrigada. E acho que em 10 minutos é possível falar isso. Cláudia, nossa, você foi profunda e maravilhosa, assim, né? Porque é sobre isso que a gente precisa discutir mais, é sobre esses temas que a gente tem que pautar, né? Sobre como é que os nossos corpos sobrevivem, né? Como é que se encontram menos justificativa
para exterminar as pessoas pretas. Tudo é motivo para o extermínio. Tudo é motivo para o encarceramento. A gente já cresce com escolas, prisões, né? Então, é tudo muito subjetivo, é tudo tão profundo que dá para a gente ir para outras discussões, né? Enfim, que pedem. Eu fico pensando, Cláudia, fala mais. Como é que a gente discute mais isso? Como é que a gente aprende, né? Porque essa coisa da minha cabeça tá o tempo inteiro na gente. A gente se questiona o tempo inteiro. A gente se põe em xeque o tempo inteiro. E como é que a gente, estando mais entre a gente, entendendo mais sobre essas questões que estão colocadas, né? E que estão colocadas também por essa branquitude tóxica e que é isso, né? Cada vez mais quer e faz políticas para que a gente não sobreviva, para que a gente não resista, para que a gente enlouqueça, né? Tá aí. Tá Então, aí. assim, nossa, muito obrigada, Cláudia. A gente, com certeza, precisa fazer um aprofundamento sobre essa discussão, sobre essa temática, porque eu acho que como abertura do projeto, né, e pensando em tudo que a gente pretende aprofundar até o novo começo dessa caminhada, é fundamental, assim, né? Uhum. Então, muito obrigada. E mais, só assim, ainda tem um tempinho? Então, eu acho que você está dando pistas e a gente tem muitas pistas no nosso próprio trabalho, no nosso próprio entorno, na nossa inserção dentro da comunidade. A gente tem exemplos concretos de vários projetos que a gente fez, tanto no Teatro das Oprimidas, como no Teatro do Oprimido, que podem nos auxiliar no aprofundamento dessa discussão. E eu gostaria de acentuar duas coisas. Quando a gente fala que aqui tudo evolui para nos matar, as políticas, né? O nosso cotidiano, o racismo estrutural, o racismo cotidiano. Nós temos também outras frases, a gente também tem outras militâncias, o movimento negro, a coalizão negra contra o racismo e contra a violência. A gente deve também escutar outras vozes, como a voz de Conceição Evaristo, que diz: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E é muito importante que a gente também tenha um outro olhar, que a nossa retina negra procure frestas e janelas para que a gente possa construir alternativa para o devir negro que a gente deseja. E aí eu vou resgatar a fala da minha querida Eloana, que a gente está trabalhando aqui para a gente, mas a gente também está trabalhando para produzir imagens e contar histórias para a geração futura. Imagina os filhos da Eloana, minha sobrinha, a sobrinha da Bárbara e todas as crianças que a gente pode pensar, que imagens a gente vai contar, que histórias a gente vai deixar para elas. Eu acho que uma das que a gente já construiu e segue alimentando são histórias de aprendizado, histórias de vida e histórias de buscas de alternativa pelo bem viver. Nós estamos baseados no amor. E o amor é cura e o amor também é transformação social. Não no sentido piegas da palavra amor, mas na essência do que o amor significa. Acho que parou. Você ouviu minha fala ou parou? Porque o meu ficou rodando aqui. A internet, ela tá assim, né? Não sei o que tá acontecendo nesse momento, não sei se é aqui, não sei se é aí, mas eu acho que tá todo mundo assim meio congestionado nesse momento, mas eu super te ouvi. Muito obrigada, Cláudia, assim, muito necessária. Um beijo, meu amor. Beijo, querida. Tô aqui conectada, vendo tudo, hein? Beijo, galera. Eu sigo convidando a Nilaissa para estar aqui com a gente, né? A gente... Nilaissa, tá por aí? Nilaissa, linda. Eu ainda tô na tela, Mayara? Ainda tá aqui comigo. Preciso que você saia para outra subir. Agora me explica como é que eu saio. Só fecha, só fecha. Fecha. Fecha o quê? Fechei. Beijo, maravilhosa. Espera aí que eu vou tentar aqui fechar, não sei o quê.
Milay, você pode deitar a sua câmera assim pra gente ficar igual aqui, alinhada. Como é que você tá? Eu tô bem, tá todo mundo me ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem. Então, a gente está aqui nesse café. Você já tomou café? Já estamos quase pro almoço aqui, né? Muito bom. Tô tomando suco. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né? Como é que você que está aí com a gente no CTO, né? Praticando Teatro do Oprimido desde o projeto Teatro do Oprimido na Maré, 2014, com o grupo Maremoto. Queria saber, assim, um pouco de como é que o Teatro do Oprimido, né, e o teatro também das oprimidas, contribui para a sua formação, né? Contribui para o ser mulher que você é hoje. Assim, conta um pouco pra gente. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer imensamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui rodeada de mulheres incríveis. E esse lançamento para mim tá me deixando muito inspirada, né? Porque eu estou nesse projeto e a gente cria muitos horizontes possíveis, né? A partir de toda uma trajetória dentro do Teatro do Oprimido. Bem, eu conheci o Teatro do Oprimido no final de 2014, né? Num projeto Teatro do Oprimido na Maré. Então foi o mesmo momento onde eu estava me encontrando enquanto pessoa, né? E me conscientizando politicamente, né, de quem eu sou. Então, tanto o Teatro do Oprimido quanto o Museu da Maré foram instituições, de certa forma, muito importantes, né, para o meu autoconhecimento e para a minha destruição, né? Porque esse processo também de você pegar tudo o que te compõe e ver o que realmente é sua essência e ver o que talvez foi um condicionamento, né, a partir da sua trajetória, é um processo muito difícil, né? Porque envolve você ter um encontro com você mesma. Então, me desenvolver nesse projeto foi muito importante, porque perceber que na metodologia, né, que funciona como base, a gente aplica a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa perspectiva, né, a nossa trajetória, e aquela metodologia, ela se reconstrói, né, ela se refaz e cria algo novo, né, e a gente consegue, de certa forma, trazer algo novo a partir daquilo que já está colocado. Mas é muito interessante pensar assim como se estrutura, né, essa metodologia a partir de como eu me estruturei enquanto uma pessoa com consciência política, né? Porque a gente não nasce pronta, a gente se percebe mulher, a gente se percebe uma pessoa preta, né? E cada pessoa, digo individualmente, vai se perceber em momentos distintos, né? Só que todas essas percepções passam por questões que são estruturais, né? Que talvez quando eu me percebi mulher e preta e de favela, mesmo tendo sido diferente do teu processo, a gente tem pontos em comuns, porque a gente compartilha de um território, a gente compartilha de uma historicidade, né? De uma história, de uma sociedade que está estruturalizada para ser racista, né? Para ser LGBTfóbica, para ser machista. Então, você vê que tudo isso é sistêmico, né? E romper esse sistema sozinha não tem como, né? E perceber no Teatro do Oprimido a coletividade é o que faz a coisa nos excitar, né? De certa forma, porque a todo momento a realidade nos põe triste, a todo momento a realidade nos põe doente, né? E perceber que essa alegria, esse renovo, que o próprio teatro, né? O fazer teatro, a desmecanização do corpo, né? As novas percepções sensoriais que são possíveis, né? Mas que antes não eram pensadas por nós,
Isso traz um alívio e uma certa esperança, né, de transformação real, né, de uma transformação efetiva no contexto onde a gente está inserida. Então, me perceber tudo isso foi um processo demorado, né? Mas também foi um processo respeitoso, porque foi também entender toda uma trajetória, toda uma ancestralidade, tudo que veio antes de mim e o que a partir de mim eu posso contribuir para um futuro, né? E tá no Teatro do Oprimido, no Centro de Teatro do Oprimido, nesse projeto Teatro das Oprimidas, tá me fazendo perceber que eu agora com 25 anos, né? E entrei lá em 2014, no final do ensino médio. O Teatro do Oprimido me acompanhou no ensino médio, me acompanhou no início da faculdade, né? E agora está me acompanhando num momento da minha vida onde eu estou construindo novos caminhos, né? E que bom que esses caminhos que eu estou construindo, eu encontro todas vocês na encruzilhada, né? Para poder também sempre trazer algo para mim e poder contribuir, né? Para algo, né? Enfim. Ai, eu não sei o que falar, gente. É maravilhoso. Nós temos a mesma idade, começamos no mesmo período e estamos nos vendo, né, num processo de maturação, né? A gente está amadurecendo. E amadurecer estando junto com o Teatro do Oprimido, com o Teatro das Oprimidas, é muito bom. Porque a gente amadurece entendendo e consciente das nossas possibilidades, dos riscos e de como a gente pode juntas, né, avançar, né, se respeitando, entendendo, ouvindo, né? Porque o projeto assim mal começou, eu estou super aprendendo a ouvir, assim, porque às vezes a gente não ouve, a gente não se escuta, né? A gente se atropela. Então, como é que nesse atropelo que a vida já é em si, a gente se fortalece e caminha. Eu desejo que, assim, que o Teatro das Oprimidas sirva para nos unir mais, né? Para a gente avançar mais ainda naquilo que a gente quer. Porque se a gente já caminhou até aqui, né? De 2014 até 2021, meu amor, com pandemia, com tudo isso, com todo esse furacão, a gente consegue muito mais, né? E perceber, assim, também como a gente, quando está questionando, né, o sistema, a gente pensa, por exemplo, o racismo institucional, né? E aí perceber que existe uma instituição onde o colegiado é preto, né? E perceber que dentro desse projeto já tem 2 mulheres trans. Isso, para mim, é um avanço, né? Obviamente, a minha experiência, ela não se torna uma regra social, né? A minha experiência é uma exceção. Ainda assim, não me põe num lugar de privilégio, né? E sim num lugar de acesso. Eu consegui acessar, né? Não por mérito nem por esforço, porque a gente não acredita nisso, mas porque existe uma rede de apoio, um coletivo, que está sempre ali também, de certa forma, nesse auxílio, né? E você falou sobre escutar, né, Mayara? Eu fico pensando assim, como a socialização, né, no campo do gênero é uma questão muito impactante que enraiza a gente e faz a gente não perceber algumas questões, né? Então, pensar que lá em 2014, a peça do Maremoto, né, que é o grupo a qual eu faço parte, pensava as questões de gênero, isso foi muito importante para evidenciar e revelar em mim mesma, né? Aquilo que eu estava sendo para agradar a família, porque eu estava sendo por causa de uma instituição religiosa que, enfim, iria contrariar toda a minha existência e deslegitimar tudo que eu sou, né? E tive forças, né, para me reerguer, para florescer. Mas isso que você fala sobre escutar, eu fiquei pensando muito esses dias, enquanto nós mulheres pretas, a gente sempre tá sendo colocada num lugar de interrupção, sabe? Como em muitos lugares, assim, se a maioria forem homens, e principalmente brancos, a gente quase não tem espaço para fala. E aí, quando a gente se encontra, por exemplo,
no teatro do oprimido, né? Onde tem muitas mulheres pretas que sempre foram silenciadas, todas elas estão com necessidade de falar, né? E aí como a gente trabalha isso na gente, né? Porque lá em alguns outros espaços a gente é silenciada. Aqui a gente tem a oportunidade da fala. E aí, mesmo na oportunidade da fala, são muitas mulheres como a gente que têm pontos em comuns e necessidades também de serem ouvidas, de falar. E aí, como a gente também pensa dentro do teatro do oprimido, novas maneiras também de lidar com isso e de, nessa convivência, trazer novas perspectivas para entender, assim, eu não posso também silenciar minha companheira, mesmo eu tendo a necessidade, né, de fala, mesmo entendendo que em outros momentos eu fui silenciada. Aqui eu me encontro com pessoas que em muitos momentos foram silenciadas, né? Então aprender umas com as outras, isso é um processo fundamental também. E perceber que são outras perspectivas também, né? Porque aqui a gente está dentro de um lugar que nos protege, de certa forma, mas nos dá força para caminhar lá fora, né? Sim, com certeza. Isso que você disse é muito bom, porque é isso que a gente quer. A gente quer construir juntas, né? A gente quer como é que a gente juntas encontra uma forma de se ouvir melhor, de não, como Bárbara disse, viver em 2 monólogos, né? Sem se ouvir. Então, é isso. Então, eu conto com você, Nelais, para a gente estar juntas nessa construção. Tá bom? Muito obrigada. É isso, vamos seguir juntas. Um pouquinho da sua trajetória pra gente. E como eu disse pra Cláudia, acho que a gente pode conversar mais vezes aqui. Assim, tem coisas que a gente pode aprofundar e que são muito necessárias. Tá bom, querida? Obrigada, gente. A gente se encontra em breve. Até! Agora a gente vai de Nilaissa, que é de um grupo jovem, a Maria Isabel, né? Que é um grupo das trabalhadoras domésticas, uma mulher que está aí super veterana com a gente na luta por leis trabalhistas, né? Pelo fim do trabalho escravo. E aí, Maria Isabel? Oi, Mayara, tudo bem? Primeiramente, feliz aniversário! Eu já tinha até esquecido que eu estava fazendo aniversário. Aniversário hoje. Isso. Tudo bem, Mayara? Bolo, tá? Em sua homenagem. Maravilha. Presencial. Vou comer aqui um bolinho de banana, pensando que eu tô comemorando com você, tá, Maria Isabel? É isso aí, daqui a 3 dias é o seu. 3, 4 dias. Daqui a pouco você também já tomou a primeira dose da vacina, tô sabendo, já a gente se encontra para tomar um suco, tá, Maria Isabel? Já é isso aí. Então, Maria Isabel, fala pra gente aí como é que o teatro do oprimido, né, contribui na luta, né? Na luta das leis trabalhistas, na luta pro fim da escravidão, para tudo isso, né, que o grupo Maria do Brasil vem discutindo, para você, enquanto presidenta do sindicato, né, das trabalhadoras domésticas, vem tanto lutando junto com as outras companheiras. Compartilha aí um pouco com a gente, Maria. Então, primeiramente, boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo, né, podendo participar aqui junto com o Centro do Teatro do Oprimido nessa live. Então, quanto mulher negra, trabalhadora doméstica, atriz do Teatro do Oprimida e atual presidenta do sindicato, o que eu tenho para falar primeiramente, quanto trabalhadora doméstica também, e como o Teatro do Oprimido contribui. Eu sigo de exemplo a mim mesma, porque se não fosse o Teatro do Oprimido, hoje eu não estaria aqui nesse momento para falar sobre o trabalho com o sindicato, sobre o trabalho com as Marias do Brasil. Primeiramente, eu até começo a agradecer
o primeiro grupo Marias do Brasil. A Maria de Fátima, Maria José Góes, Maria José Cardoso, Maria da Conceição, Maria Aparecida, Nilza, Cida, a Isa, a Carla, a Cleusa, Maria da Paz, Maria Antônia e as outras que eu não tive oportunidade de conhecer, que teve a Maria Vilma também, que eu não conheci. E agradecendo essas mulheres incríveis que, através do Teatro do Oprimido, começaram a questionar as leis trabalhistas, né? Porque, embora já existisse algumas leis, porque como a lei para a trabalhadora doméstica, a categoria só veio a ter conquista em 1972, mas mesmo assim com indiferença, e os empregadores não tinham aquela obrigação de cumprir com as leis trabalhistas. Então, assim, o Grupo Marias do Brasil teve muita contribuição nesse processo dos direitos, né? Da ampliação dos direitos, que o grupo passava abaixo assinado nas suas apresentações, em prol do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e estiver a oportunidade de ir até a Câmara dos Deputados em Brasília, junto com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, para entregar esse abaixo-assinado. Então, foi uma grande contribuição. E, através das apresentações do grupo, eu acredito que nós atingimos muitas trabalhadoras domésticas e atingimos também muitos empregadores e empregadoras para poder fazer eles pensarem o quanto é importante respeitar os direitos dessa categoria, que a maioria são de mulheres negras, mulheres negras, analfabetas e semi-analfabetas. Eu até marquei aqui algumas falas das companheiras anteriores, que a Lilaisa, ela usou um termo, uma frase: o caminho que nós estamos construindo, nos encontramos na encruzilhada. E você, em seguida, fez um comentário: a gente se atropela e fortalece junto no caminho. A Cláudia Simone também usou uma frase: quem são esses corpos afetados, né? Quem são esses corpos afetados? Então, as trabalhadoras domésticas é um desses corpos afetados. A Manu Marinho usou uma frase: a branquitude é difícil de encarar o que é o racismo. Então, a gente para pensar na saúde mental, a saúde mental da trabalhadora doméstica. A trabalhadora doméstica tem um nível muito alto de saúde mental afetado. Então, é um índice enorme, porque quando uma trabalhadora doméstica ela chega no sindicato, ela não chega só para falar de direitos trabalhistas. O questionamento dela, ela chega para falar de direitos trabalhistas. E nós identificamos muito como a saúde mental da trabalhadora doméstica é atingida dentro dos seus trabalhos. Porque quando ela descobre que ela está trabalhando e ela adquire confiança naquela família, e depois ela descobre que aqueles patrões não estão cumprindo seus direitos. Então, isso afeta diretamente na saúde mental. E o Teatro do Oprimido ele pode contribuir muito com a sua metodologia dentro dos sindicatos da categoria. Porque o Teatro do Oprimido é um teatro político que ele nos dá essa possibilidade de estar discutindo política de uma forma lúdica, sem falar em política partidária, porque só assim quem o pratica vai entender que é necessário também falar em política partidária. Mas o primeiro passo é o Teatro do Oprimido, a metodologia, ele nos influencia em falar em política
sem perceber. Eu falo que é sem perceber. E nos leva para uma discussão necessária na vida de nós, mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres que precisam de serem ouvidas, porque nós precisamos de ser ouvida. A trabalhadora doméstica precisa de ser ouvida. Então, todos esses corpos que são afetados, a mulher lésbica precisa de ser ouvida, os homossexuais precisam de serem ouvidos. Esses corpos são os corpos mais atingidos. Todos esses corpos, diferentes na sociedade, precisam de ser ouvidos. Sim, Marisa. Então, isso nos adoece. Isso nos adoece. Sim, Marisabel. O que você traz é muito importante, né? Minha mãe é trabalhadora doméstica, também integrante do Grupo Marias do Brasil, e esse lugar, né, do Teatro do Oprimido, do Grupo Marias do Brasil, é um lugar de não só discutir as leis trabalhistas, como você disse, né? É um lugar também de acolhimento, de cuidado dessas mulheres, né? Que estão muito afetadas por várias coisas, né? Por vários abusos, né? De anos, né? E por um não reconhecimento desse trabalho. Então, quando a gente tem um grupo que está há 20 e poucos anos discutindo e avançando, criando leis, botando a cara, mulheres que antes nem ocupavam esse lugar de fazer teatro, né? De estar em posição de presidenta do sindicato, como você está, hoje isso é uma referência, né? Isso é uma quebra dessa barreira, né? Uma quebra também dessa barreira racista, né? Que nos impede, que nos empata e que nos interrompe. Então, assim, muito obrigada, Marisabel, por todo o seu trabalho, por toda a sua trajetória com o Grupo Marias do Brasil e por você estar com a gente nesse projeto, né? Por você, o Grupo Marias do Brasil, fazer parte da história do Centro de Teatro do Oprimido. Porque vocês não só fazem parte da história do Teatro do Oprimido, mas também fazem parte de toda essa formação, dessa juventude, né, que está aí, e dessa galera mais velha também, que antes não se questionava, que antes não discutia sobre essas questões e normalizava esse lugar, né? Então, quando vocês questionam o trabalho doméstico como herança da escravidão, isso é muito potente, fazer a gente fazer um reviravolta na nossa cabeça, né? Não só a gente, mas também esses patrões. Então, assim, muito obrigada, Marisabel. Obrigada, Maiara, obrigada. Nós temos que estar mais nesse espaço, né, levando essa discussão adiante, para que essa sociedade possa compreender que nós somos pessoas iguais a todos. Então, que não adianta uma patroa que é militante, se ela vai militar, mas que ela não respeita a sua trabalhadora, a trabalhadora que está lá cuidando do seu bem maior. Porque tem muitas mulheres também que estão na militância e que têm uma trabalhadora doméstica, mas que esquece que essa trabalhadora doméstica também precisa de direitos, precisa de folga, precisa de um feriado. Então, é muito importante também que essas mulheres que estão na militância e que têm uma trabalhadora doméstica, que pensem nisso, que pensem nessas mulheres que estão cuidando dos seus. É isso, Marisabel. A gente segue junto na luta, segue junto questionando, e eu te agradeço, assim, a gente com certeza também vai fazer outras discussões sobre isso, sobre essa temática, né, trazendo mais Marias, trazendo outras temáticas que são necessárias para a discussão. Muito obrigada, Marisabel. Um beijo. Um beijo. Nada de esquecer que está fazendo aniversário hoje, não. Tá, beijos. Tchau. Gente, a gente está indo aqui para o fim dessa nossa conversa, desse nosso café / almoço. E eu vou chamar para a nossa conversa a Juliana. Mas, Ju, como aqui a gente já vai ser cortada de novo, porque o nosso papo foi muito bom e foi mais aprofundado, eu vou dar uma desligada e voltar a dar uma piscada, como eu fiz da primeira vez. E aí eu te chamo. Então você fica pronta, todo mundo. Não sai daí, é só clicar de novo, que a gente já está ao vivo, tá? Então a gente já
entra de novo no terceiro bloco. Até já. Voltamos. Vamos entrando aí, pessoal. Ju tá aí. Juliana, a gente encerra a nossa discussão aqui com a Ju, né? Então, esperando a Ju entrar aí. Aceita o convite, Ju, se você tá aí. Gente, hoje, 7 horas da noite, também tem outra live. Entra com a gente, acompanha nossas redes sociais aí. Acompanhe os novos passos do projeto. A gente vai ter muita coisa boa. Vai ter as oficinas demonstrativas, vai ter apresentação. Hoje ainda a gente tem a finalização da programação, né? A gente tem mais programação, a gente tem lançamento de performances. As performances estão lindas, estão potentes, né? Tá falando da nossa favela, então assistam. A gente vai sair daqui, vai pro YouTube e continuar às 2 horas da tarde a nossa programação. E a gente encerra às 7 horas da noite. Ju, meu amor, você tá aí? Tô aqui, Mayara. Opa, peraí que eu tenho que ajustar aqui, que é a técnica. Peraí, eita. Ajustei tudo, mas é isso. Pronto. Oi, boa tarde já, né? Como é que você tá? Tô bem, tô bem. Tava aqui ouvindo Maria Isabel, né? E um pouco desse percurso dela aí no TO. Fiquei aqui também refletindo várias coisas sobre quando o TO, né, quando eu me encontrei, na verdade, né, com o TO na minha vida. E estou super feliz de participar aqui desse lançamento do projeto, viu? Muito mesmo. Ai, muito bom, Ju. Vou pegar esse gancho aí do TO na sua vida para te fazer a pergunta que eu preparei para você nesse sentido, né? A gente tá junto aqui no Centro de Teatro do Oprimido desde o TO na Maré, né? E você acompanhando com avaliação e, enfim, dando uns toques para a gente. Então, como você conecta, né, os dados de impacto, né, do feminino, né, desse projeto que tem grupos de mulheres que vêm discutindo a luta, né, antimachismo e do antimachista, né, e esse protagonismo, né? Como é que você relaciona esse protagonismo com essa luta antimachista, né? Como você vê isso, pensando no Teatro do Oprimido da Maré até hoje, que a gente agora inicia com um projeto Teatro das Oprimidas? Assim, primeiro, né, parabéns para toda a equipe, parabéns pelo lançamento, mesmo que, né, virtualmente, fazendo, eu acho importante, né? Eu acho que, assim, pensando na questão dos dados, né, primeiro, acho que é importante reforçar que quando a gente fala de dados, né, a gente está falando de poder, né? E que a técnica, ela ocupa um papel, assim, muito central, né, na nossa sociedade e por vezes a gente é levado a acreditar que ela é neutra, né? Que ela também não é atravessada pelos corpos das pessoas que coletam, né? E que analisam esses dados. Então, está carregado de posicionamento político também. Então, eu acho que é importante marcar assim, o lugar do TO como uma tecnologia social que é assim, muito importante nesse lugar, né? E aí, sobre a perspectiva mais assim de mulheres, né, pensar a produção, né, e análise de dados, numa aproximação até mesmo da que eu tive com o TO, né, primeiro a partir do lugar de assistente de avaliação de projeto, né, depois como integrante de um dos grupos também. Ju, você tá aí? Acho que ela deu uma travadinha. Ju? Acho que, enfim, a gente está aqui desde o início da live percebendo essa coisa, né, da internet. Então, Ju,
tá aí, você consegue voltar. Se você não conseguir, infelizmente, a gente encerra por aqui e te convida para essa discussão em um outro momento. Assim. Tá aí, Ju? Ah, voltou. Acho que sim. Oi! Oi, Ju! Acho que chamou. Acho que você entrou aqui só pra gente dizer: Oi, Ju! Você vai estar na nossa performance tarde. Eu acho que foi, gente. Eu acho que foi isso. Chamando a outra Ju, entrou você, assim. É assim mesmo. Bem, querida. Vamos ver se a outra Ju entra aí. Ana. Como é que eu saio, gente, daqui? Aperta em encerrar em cima no negocinho vermelho. E aí você vai sair no xizinho. E aí você... Ok. Tchau, tchau. Tchau, beijo, querida. Ainda tá aqui. Aperta aí, Ju. Agora foi. Agora, Juliana, entra aí. Aceita o convite. Tá aparecendo, não pode participar. Sim, vamos ver se a Ju consegue entrar. Juliana. E a gente segue na nossa discussão. Quanto a Ju tá aí, gente, reforço para vocês daqui a pouco entrarem lá no Instagram. A gente vai estar com o lançamento da performance. Acho que a Ju, realmente estou olhando aqui, acho que ela não consegue voltar. É uma pena, né? Uma pena porque a Ju ia trazer para a gente um pouco de como é que a gente vem avançando, de como é que a gente vem identificando, né? Os avanços dos coletivos de mulheres que a gente tem, e não só, né, de como é que a gente impacta, né, nos territórios que a gente atua com as nossas apresentações, que a gente provoca a discussão, que a gente faz algum tipo de intervenção. Então, acho que em algum outro momento a gente volta com essa discussão, a gente convida a Ju para uma live, para a gente estar junto, porque eu acho que hoje está rolando muita coisa conjunta em todos os lugares. Todo mundo que eu chamei aqui um pouco teve a sua internet congestionada, meio travando, e aí a gente vai avançando. Ju, muito obrigada, querida. Assim, é uma pena, tá? A gente não ter. Gente, eu vou encerrando aqui. Eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam, mesmo as que saíram e voltaram. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, por apoiarem o Centro de Teatro do Oprimido, por acompanharem a gente nessa luta e de alguma forma estarem junto com a gente, né? A gente está aí se reinventando nesse momento e caminhando. Quero reforçar que hoje é dia de ir para as ruas, hoje é dia da gente também questionar esse Estado, também questionar esse governo, né? Que nos nega o tempo inteiro. Então a gente precisa ir avante, ir à luta. Máscara, álcool em gel, proteção, distanciamento e simbora. Como eu disse, repito, acompanhe a gente que a gente tem programação até mais tarde, 2 horas, 7 horas da noite. Tá muito legal, é inédito, assim, tudo que a gente tem para divulgar, tá bom, galera? Um beijo e fui. Obrigada, colegiado, obrigada a todas as pessoas que estão fazendo parte do projeto, todas as pessoas envolvidas. E é isso, tamo junto.